anos atrás, anos 60 e 70, ainda não havia esse tal de bullying, esta proibição de aplicar apelidos nas pessoas, especialmente em meninos e meninas. Era comum entre nós, garotos e adolescentes, dar apelidos aos nossos amigos de rua e colegas de escola. Lá no bairro da Pompeia, em Belo Horizonte, onde eu passei minha infância, adolescência e boa parte como adulto, apelidos eram mais comuns que os próprios nomes das pessoas. Quase todo mundo tinha apelido. No grupo de 150 jovens da JUF, Juventude Franciscana da Pompeia, a maioria era conhecida pelos apelidos. Era Wagner Banguelin, Zé Cocão, Olívia Palito, João Gordo, Chita, que era um pretinho, goleiro do time de futebol, 2-4, 100 gramas, alemão, 4-olho e por aí afora. No banco em que eu trabalhei por 17 anos, o gerente tinha o apelido de Porcão, por ser um gaúcho branquelo e gordão. O caixa, José Maria, chamado de Cavalo, pela altura e pelos grandes dentes que ele tinha. O Nicolau era um baixinho, meio fresquinho, chamado de Vanderleia, e o Arnaldo era mocinha, por adorar um espelho. O ano todo a gente convivia bem, sempre em tom de brincadeira. Ninguém demonstrava estar humilhado ou rancoroso por causa do apelido. Não havia atitudes preconceituosas ou homofóbicas contra esse, aquele ou aquela por causa da cor de sua pele, pelo seu jeito afeminado, pela sua gordura ou pela sua condição social. Quem era gay, e eram poucos, e eram chamados de viados ou bichonas. O mais famoso deles era o Cintura Fina. Meninos e meninas brincavam nas ruas, brigavam de socos e guerras de mamonas atiradas com bodoques. Às vezes voltavam para casa chorando, ficavam de castigo e no dia seguinte estavam novamente nas ruas, como se nada tivesse acontecido. Brigas no recreio das escolas sempre havia. O professor entrava no meio, tinha autoridade, apartava, pegava um e outro pela orelha, levava para a diretoria e colocava de castigo, cara para a parede ou de joelhos nos grãos de milho. Ninguém denunciava os castigos, não chamava direitos humanos. Professora na escola era segunda mãe. Se foi severa, tinha razão. Chegando em casa, a gente ainda apanhava. Não havia armas e violência naquela época, nem atitudes de vingança depois das brigas. Os pais sabiam que tudo era molecagem. Ninguém ligava para a polícia, tudo era resolvido entre famílias, na santa paz. Eram outros tempos aqueles, tempos difíceis de serem entendidos hoje, tempos antigos, tempos que não voltam mais. Muito obrigado.